Olá para você que está entrando agora no canal do Ministério Águios. Eu sou Oriana Costa e está começando mais um programa Sala Gospel, um trabalho que é focado na anunciação do Reino de Deus e no ensino da sua justiça. E agora vamos dar início ao nosso programa com a leitura e meditação das Escrituras Bíblicas. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, pode abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler uma parábola de Jesus. Capítulo 13, versículos 31 e 32. Vamos ler a parábola do grão de mostarda. Então, a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então aqui, minha gente, é um momento em que Jesus, aqui no capítulo 13 de Mateus, está mostrando o momento em que Jesus ensina a multidão, juntamente com os discípulos dele que estavam ali perto, sobre o reino dos céus. Então, essa era a missão de Jesus, era anunciar o seu reino. E ele fez isso muito bem através das parábolas. Só que tem um porém. As parábolas, elas não eram bem compreendidas pela multidão. Elas só eram entendidas por aqueles que estavam perto de Jesus, porque Jesus explicava o significado dos simbolismos das parábolas para essas pessoas. Então, as únicas que conseguiam ainda ter uma compreensão do que era realmente o significado do simbolismo das parábolas eram os discípulos, porque estavam ali próximos, querendo saber de Jesus o significado delas, daquelas palavras, daqueles símbolos que ele estava usando como comparação. Então, na parábola do grão de mostarda, Jesus faz uma comparação maravilhosa do seu reino com uma pequenina semente. Para quem não conhece, o grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, muito pequenininha, do tamanho de uma semente de gergelim, muito, muito miúda. Então, o que acontece? Quando a gente planta a semente da mostarda, ela vai crescer e se transformar numa hortaliça. Jesus falou que a mostarda, o pé de mostarda, é a maior das hortaliças. Na verdade, o pé de mostarda normalmente, se você for estudar, for pesquisar lá no Google, você vai encontrar que o pé de mostarda normalmente ele não passa da altura, vamos dizer, de um pé de cebola. De um pé de cebola ou de uma hortaliça, de um pé de hortelã. Ele não cresce muito, não fica muito alto. Mas, no entanto, em condições diferentes, em condições diferenciadas, que propiciam o seu crescimento, o pé de mostarda ele pode se desenvolver de uma maneira a atingir quase 3 metros de altura. Isso mesmo, ele pode chegar a se transformar numa planta muito alta como uma grande árvore. Só que, na verdade, a mostarda não é uma árvore. A mostarda é uma hortaliça, é uma verdura, E então, o que acontece? Jesus faz a comparação do reino dos céus com o grão de mostarda exatamente porque quando a gente entende, quando a gente tem um discernimento do reino de Deus e a mensagem do evangelho entra no nosso coração, esse reino, ele começa a se expandir na nossa vida. Ele começa gradualmente, lentamente, conforme os dias, os meses e os anos vão passando. E a gente vai buscando o conhecimento desse reino, ele vai se transformando, a nossa vida vai se transformando juntamente com ele, com a expansão desse reino dentro de nós, dentro do nosso coração, de forma que nós vamos fazer a diferença do mundo. Então, quando as situações no mundo estiverem muito difíceis para uma pessoa que está no reino de Deus e está com o reino de Deus dentro do seu coração, ela não vai ser tão difícil. Ela não vai ser porque a pessoa vai estar em paz. Ela vai estar acima da situação no mundo. Então é assim que acontece com as pessoas
que entendem o reino de Deus, que têm um discernimento do reino de Deus. Elas vão viver no mundo de uma forma diferente, elas vão se diferenciar das demais pessoas, porque ela vai estar no lugar seguro, ela vai estar num lugar diferente do mundo, um lugar que Jesus ensina que é um lugar de paz, que é um lugar de alegria no Espírito Santo, que é um lugar de justiça, é onde a justiça funciona. Então, esse é o ensinamento da parábola do grão de mostarda. E mais uma coisa, como o pé de mostarda, ele não pode ser discernido na sua fase adulta, sem você conhecer a origem dele. Então, quem não conhece um pé de mostarda, nunca viu, que vê, né, ele já crescido, vamos dizer, com 3 metros, quando ele atinge essa estatura, nunca vai adivinhar, se antes ter sabido a origem dele, que aquilo ali é um pé de mostarda. Pois assim mesmo é o reino de Deus. Uma pessoa que tem o reino de Deus, que discerniu, ela não pode ser reconhecida pelos outros, os outros não vão saber que aquela prosperidade dela, que aquela vida de paz que ela leva, é porque ela tem o reino de Deus dentro dela. Na verdade, só vai discernir quem conhece a mensagem. Quem conhece a mensagem de Jesus, quem conhece o Evangelho, vai saber que uma pessoa que entendeu, que discerniu, realmente adquiriu prosperidade, adquiriu êxito na sua vida, mudou de caráter por conta da mensagem. Então, todo esse discernimento Jesus ensina na sua palavra, e é importante que nós prestemos atenção no que ele diz, para que a gente tenha o discernimento do reino de Deus corretamente, conforme ele nos guia a fazer. Então, agora, eu vou continuar aqui com o programa e vou passar para vocês as informações importantes. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter um quadro novo, certo? Porque o quadro Viver a Dois, como eu falei em programas passados, vai dar um tempo, certo? Porque o casal Cleison e Bruna, eles vão ter bebê, então não vão poder mais gravar, por enquanto, né? O quadro Viver a Dois. Mas agora nós vamos estrear um novo quadro, certo? Que é o Cuidando da Morada, que vai ser apresentado pela nossa cantora Liene Fernandes. Então, nós vamos hoje dar início a esse quadro e nesse bate-papo que ela vai fazer hoje no quadro, Cuidando da Morada, ela vai conversar com a psicóloga Girlene Pereira sobre um assunto que com certeza é de interesse de muita gente. Ela vai conversar sobre ansiedade. Então, fique ligadinho aí agora nesse bate-papo maravilhoso que a Liene Fernandes teve com Girlene Pereira. Assista aí, confiram. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com a Girlene Pereira, que está nos dando a honra de um bate-papo rápido, porém assim, muito eficiente. E vocês vão ver no decorrer desse bate-papo o quanto vai ser útil para a vida de vocês. Para mim também, viu, Girlene? Para mim é uma honra estar com você aqui. Girlene é psicóloga, atua há 5 anos na área. Ela é pós-graduada em clínica infantil e adolescente. Girlene, atualmente você está trabalhando aonde? Atualmente eu estou sendo psicóloga da Prefeitura de Parnamirim, né? E tenho esse consultório aqui no centro de Parnamirim, particular. Nós estamos aqui hoje, vamos abordar algo que é tratando a ansiedade. De alguma forma vai ser um pouco rápido, mas eu acredito que de muita eficácia para a gente, porque no momento que estamos vivendo, né, o que tem aumentado mais é a ansiedade das pessoas em casa, né? Isso, Girlene, acredito que você tenha acompanhado alguma coisa no seu consultório referente ao que estamos vivendo hoje. Com certeza, né? A ansiedade sempre foi e está aumentando mais ainda o mal do século, né? E agora mais ainda, porque em tempos de pandemia nós não vamos falar, é só isso, tá, gente? Nós não vamos falar em coronavírus, em pandemia, porque isso já está causando muito estresse na família. Entendeu? Então nós vamos falar aqui um pouco aqui para evitar um pouco, ou até mesmo diminuir a ansiedade nas famílias, né? Que tem aumentado muito nessa tempo. Exatamente. Eu tenho relatos de onde eu trabalho, de clientes minhas que têm surtado assim, a família. Eu atendi esses dias uma cliente que o esposo não queria deixar ela ir de jeito nenhum.
nenhum no salão, porque se ela fosse, ela ia ficar 4 dias fora de casa, ela não ia entrar mais em casa. Então, assim, tem gerado, além do medo, que acredito eu que isso gera ansiedade de estar em casa, né? E eu gostaria que você nos desse dicas de como evitar essa ansiedade. As pessoas, elas não tinham... Não tinha essa experiência de ficar em casa como família, não é isso? Pois é, pegando um gancho do que você falou agora, eu tenho uma paciente que ela não estava querendo vir para o consultório porque ela estava com medo de sair de casa. Né? Na cabecinha dela, como é que você, mamãe, vai me expor o perigo aí na rua? Então eu tive que conversar com ela, e quando ela chegou, né, na antessala, eu abri as janelas, abri as portas, fiquei de máscara, coloquei o álcool em gel, então nós fizemos todo o processo que tem que ser feito. Então realmente ela ficou bem mais tranquila. Então isso é o que está faltando, né? Muitas vezes é você conversar com os filhos, né? Conversar com os idosos, muito importante isso, gente, é conversar com os idosos. Por quê? Está aumentando muito o índice de idosos que estão com depressão e, consequentemente, tentando o suicídio. Acredite se quiser, mas realmente esse índice está aumentando muito. E em crianças também. As crianças estão muito ansiosas. Os idosos, eles passam a ser crianças. Então, eles não estão entendendo por que hoje eles não podem mais ficar na rua, ficar na calçada. Então, uma coisa que eu sempre falo, quando vocês perceberem que tem um idoso dentro de casa, que está caladinho, que não quer falar, que está até mesmo falando demais, ou seja, ele mudou o comportamento dele, então é bom que vocês cheguem, conversem com ele, perguntem por quê. Dali é uma depressão. E a depressão do idoso é mais difícil de ser tratada do que numa pessoa mais nova. E outra coisa, a ansiedade, como nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo hoje, aumentou mais ainda. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma coisa drástica, uma mudança drástica. Ou seja, de repente você se vê dentro de casa com seu marido, com seus filhos, e agora vamos fazer o quê? Né? Sim. Entendeu? Então, a gente sempre fala, não é fácil, não é do dia para a noite, mas entenda que é um exercício diário que as famílias hoje devem, né, ninguém é obrigado, mas devem aprender a conviver, porque muitas vezes o marido ou a esposa sai de casa de manhã e só chega à tarde ou à noite e não teve a chance que está tendo agora de se conhecer. Então é bom também a gente usar esse lado de a gente estar vendo, né, os parentes, os amigos, os idosos e tentar realmente a união. Sim, a gente, só para frisar, nós não estamos dando apologia a você sair de casa, viva tranquilamente, não é essa a intenção. E sim a convivência, né, Gilene, com as pessoas dentro desse âmbito do isolamento, né? Eu sei que existem pessoas que estão trabalhando, eu estou trabalhando, Gilene está trabalhando, meu esposo está trabalhando, porém os meus filhos, eles estão em casa, né? E outra coisa muito importante é a gente respeitar a decisão dos governantes. Né? Se existe uma decisão, não foi pensada para o mal, e sim para conter de alguma forma, né, que se espalhe, mas que isso não vire um medo dentro da gente, né? E sim uma segurança, para você ver como uma segurança. Então eu gostaria de perguntar, Gilene, dicas. Por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa comigo hoje. Eu tenho 3 filhos, um já é casado, um outro ele estuda na Paraíba, e as universidades estão fechadas, né? Então ele voltou para estar comigo. Só que assim, mesmo eu sendo muito próximo a eles, às vezes eu não consigo interagir com os dois, a diferença de idade é muito grande e eles não tinham tempo em casa, né? Saíam, iam para a escola, eu voltava, trabalhava. Então hoje, eu particularmente tenho dificuldade de como interagir. Fico imaginando as outras pessoas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que lê o grupo do WhatsApp do prédio, diz que crianças estão arremessando brinquedos e que estão arremessando até a carteira do marido, né? Enfim, eles compram quebra-cabeças, baixam jogos. Eu não vejo tanta coisa boa nisso, porque acaba que evita a convivência, né? Acredito que seja tão difícil a ponto deles criarem estratégias isoladas, isolando realmente as pessoas em cada um no seu smartphone, não que não possa, né?
mas que seja controlado isso. Isso. Uma das dicas boas, né, que eu falo é a questão dos exercícios físicos. Aí tem gente que vai dizer, eu nunca fiz exercícios físicos na minha vida, eu nunca fui para uma academia, nunca fiz uma caminhada, vou fazer dentro de casa. Gente, entra no YouTube, coloca lá músicas e começa a dançar. Então você dançando, você vai estar interagindo, você, seu marido, seus filhos, faça um espaço na sala, ou de repente no quintal, na área de serviço, coloca o celular e começa a dançar, brincar, rindo, e tirar onda do marido, do filho. Você não está dançando direito não, você dance melhor. Tudo isso para interagir, porque enquanto a gente está ali praticando exercício físico, mesmo que seja na dança, ou de repente aquele exercício físico muito antigo, que hoje quase ninguém faz mais, que é polichinelo. Quem é da minha idade vai entender o que é polichinelo, né? Ficar para cima e para baixo assim, ó, em pé, né? Para cima e para baixo, levantando os braços, as pernas. Isso é muito importante, porque você vai suar, você vai liberar um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio exatamente que tira o estresse, que tira a ansiedade, né? Principalmente nesse tempo de isolamento, porque você está isolado, você está estressado internamente. Porque a gente está falando muito aqui, aparência, né? De repente você está aí, eu olho para você e digo, nossa, você está bem, aparentemente. Mas o pior de tudo é o que está acontecendo dentro da gente, né? O isolamento interior. Porque eu sempre digo também que agora é um momento de você se encontrar com você mesmo. Às vezes você tinha tanta coisa para fazer, trabalho, exercício. Isso eu estou falando de uma maneira geral, tanto para as crianças como os pais, né? E de repente você não tinha tempo para você. Então hoje se veja você e você. É importante você ter esse encontro, né? Você tem tempo para isso. Antigamente não tenho tempo para fazer uma reflexão, não tenho tempo para fazer uma respiração, uma meditação, né? Não tenho tempo para mim. Então hoje o tempo está sobrando. Então é importante que a gente tenha isso. Outra dica também importante é dotes culinários. Tem tanta gente que gostava de cozinhar e hoje em dia o tempo, não tem mais tempo para cozinhar. Eu digo que eu sou né? Antigamente tudo que eu fazia, lasanha, eu era uma cozinheira. Isso há muitos anos atrás. Então eu também estou voltando a cozinhar, estou tendo o prazer de cozinhar como eu sempre tive. Então começar a inventar receitas, entra na internet se não sabe. Hoje a internet mostra tudo, né? Você fala assim, eu quero fazer um bolo de chocolate branco. Você vai lá, a receita está lhe mostrando tudo. Então é importante. Outra dica também, gente, é hobbies. De repente você tem um hobby e está só para você ou só para as pessoas da sua família. Mas é importante você gravar um vídeo, mostrar nos grupos de WhatsApp. Olha o que eu sempre quis fazer, olha o que eu sempre gosto de fazer, né? Coleção, tem pessoas que têm coleção de, sei lá, de chave, de sapato, até a mulher gosta de colecionar sapato e bolsa, né? Eu já passei dessa fase. Hoje em dia eu não vejo mais tanta importância nisso. Mas muitas coisas que você aprende durante esse tempo e começa a colocar em prática durante esse tempo que você está em casa. Então, ficar só deitado, porque assim, o ficar deitado, quanto mais tempo você está deitado, mais vontade você vai estar. Mais vontade você vai estar de ficar deitado. Então isso é muito ruim para o nosso organismo, porque ele vai acabar se habituando a ficar deitado. Então isso aí pode causar o quê? A ansiedade, a depressão, né? A angústia, porque está ali sem fazer nada. Então, todo mundo precisa desse. Conta até 10. Está sentado, está deitado, está sem vontade de fazer nada, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Então levanta, dá uma volta na casa, sabe? Começa a conversar com os pais, né, com os filhos, coisas que antes não fazia, vamos estabelecer o diálogo também. É importante isso. Sim, essa questão do cozinhar também, né? Chama todo mundo, leva lá para a cozinha, nem que seja para fazer um café, né? Você pega lá o coador, você pega a chaleira e tenta interagir. Mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem importante também para aquelas pessoas que já estão em um estado depressivo de alguma forma, ou uma ansiedade muito à flor da pele, se assim pode dizer, e que não tem tantos recursos como nós temos, por exemplo,
Porque eu vejo que as pessoas estão esperando tudo passar quando não se tem um prazo. Pois é. O que elas devem fazer. Uma coisa muito importante que você falou agora, né? Nós não temos um prazo de quando tudo isso vai acabar. Os governantes, né, a Organização Mundial de Saúde diz que daqui a 2 meses, 3 meses, mas a gente não sabe. Eu acredito muito que Deus sabe. Deus sabe tudo. Então ele sabe exatamente quanto tempo nós vamos ficar. Então, uma dica que eu dou, gente, é fazer uma lista de projetos, né? Cada um da família vai querer o quê? Fazer uma viagem, de repente visitar alguém que faz tempo que a gente não visitava, confeccionar algum presente para dar àquela pessoa que faz tempo que você não visita, no caso os avós, né? Porque os avós estão muito sem visitas, né? Então, dizer, olha avó, olha papai, isso aqui eu fiz durante o tempo que eu estava em casa, eu fiz a minha quarentena inteira, eu fiz pensando em você. Então, você pegar aquele presente e dar para aquele avô, né? Como eu falei no começo, uma viagem, né? Um passeio, de repente vamos a família toda no shopping, vamos a família toda andar na rua a pé, né? Vamos passear, gente. Então, é importante você fazer uma lista de projetos e é importante não determinar aquilo só para você. No caso, se você é a mãe, se você é a mãe que vai copiar essa ideia que eu estou dando agora, você fazer a sua lista e já dar como exemplo e passar para o marido, olha, eu já fiz a minha lista, faça a sua, incentivar, porque aquilo ali vai criar um ânimo dentro deles, né? E, consequentemente, as pessoas vão ficar mais tranquilas. Como você falou, no caso da depressão, tudo começa por uma ansiedade, né? E também existe uma predisposição à depressão. Tem pessoas que têm uma vida equilibrada, têm uma vida tranquila, não deve a ninguém, em casa está tudo muito tranquilo e essa pessoa tem depressão, né? Então, aí me pergunto, por que ela tem depressão se está tudo bem? Muitas vezes, gente, uma coisa que aconteceu quando era criança, né? Às vezes na barriga da mãe aconteceu, a mãe sofreu algum trauma, a mãe passou por alguma situação que carregou isso até nos dias que essa criança nasceu e que nunca foi trabalhado isso nela, né? Claro, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Como psicóloga, então, se muitas vezes você perceber que o seu filho, o seu marido, os seus pais estão muito caladinhos e que existiu, né, no passado algo que você considera que hoje está causando essa mudança de comportamento, é bom levar um profissional da área de saúde, né, no caso do psicólogo, que daí ele vai, junto com uma pessoa, né, entre profissional e paciente, vai ver o que está causando aquela mudança de comportamento, já que está tudo bem, né? Já que não está acontecendo nada. Então, é muito importante isso, o seu eu interior, né? Você trabalhar o seu interior, né? Na minha área, a gente entende que quanto mais você fala para um profissional de saúde, mais você se cura, né? Porque o profissional de psicologia ele não passa medicação, né? Ele entende que a cura vem através da fala, quanto mais você vai falando os seus sintomas, você vai se curando. Então é muito importante isso. Pessoal, aí ficou a dica para vocês, maravilhosa. Eu também fui muito edificada, viu, Gilene? Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço muito a sua disponibilidade, mesmo sabendo da sua agenda, mas disponibilizou esse momento maravilhoso. Pessoal, obrigada aí por vocês também. Fiquem ligados nos próximos quadros também. Tchau! Estou aqui de volta e você acabou de assistir aí o quadro Cuidando da Morada, apresentado por Liene Fernandes, onde ela teve essa conversa maravilhosa aí com a psicóloga Girlene Pereira, não é, sobre ansiedade. Então, quem assistiu aí, se você assistiu desde o comecinho, realmente são dicas muito importantes que a gente deve prestar atenção, não é, que a gente deve ficar de olho, porque nós precisamos cuidar do nosso tempo, não é verdade? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso tempo, sempre colocando a palavra de Deus em primeiro lugar e tomando os cuidados necessários para que a gente leve uma vida, não é, saudável, uma vida plena, que a gente possa usufruir realmente da realidade desse reino que o Senhor, né, nos mostra pela sua palavra. Então, agora nós vamos ter aquele momento com o pastor Wendel, onde ele vai ensinar um pouco da palavra de Deus, né, continuando com o tema de cura divina,
que ele já começou no programa anterior. Então, fique aí com o pastor Wendel falando sobre cura divina. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui, estamos neste momento iniciando essa meditação de hoje aqui do programa Sala Gospel, dando continuidade a esse tema tão relevante e tão importante que é a cura divina. Gente, o inimigo das nossas almas, ele lutou realmente por muito tempo, através das falsas doutrinas, para trazer uma crença, um entendimento equivocado de que Deus ele não cura mais, de que Deus não opera mais milagres, Algumas denominações, muitas pessoas acreditam que os milagres acabaram no tempo dos apóstolos, que hoje nós estamos totalmente dependentes apenas da medicina humana. E infelizmente muitos cristãos engoliram essa mentira. Eu mesmo já conheci pessoas que morreram de enfermidades, cristãos, missionários, morreram enfermos com câncer, com muito sofrimento. E tendo nós à disposição as promessas de cura, Se realmente Deus não cura mais, então a Bíblia teria perdido a sua validade. O mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que salva. Então, se Deus não curasse mais, Ele também não salvaria mais, Não teríamos mais nenhuma garantia de que realmente as Escrituras da Bíblia são verdadeiras, Mas graças a Deus, que Deus continua sendo o mesmo. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus que Jesus, Ele que é a palavra de Deus encarnada, permanece o mesmo. Do mesmo jeito que Ele curou quando passou aqui na terra, Ele continua curando através do seu corpo, que é a igreja. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, que a igreja é a plenitude, o corpo de Cristo. Glória a Deus para sempre. Meus queridos, no programa Sala Gospel passado eu comecei a falar sobre a cura divina, sobre como a doença, a morte física, ela entrou devido ao pecado. E Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele trouxe paz de Deus para com os homens e Ele deixou as promessas de cura, a bênção de cura para nós. Eu quero falar hoje sobre algumas coisas muito importantes, muito interessantes, que vão servir de base para que você creia, para que a sua fé esteja bastante firmada e para que você não tenha dúvidas do desejo de Deus em nos curar, em nos dar saúde. Eu quero dizer a você que aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui Deus dá um dos nomes pelos quais Deus, o nosso Deus, é conhecido, e esse nome é o Jeová Rafá. Por que Deus dá esses nomes? Nós temos Elohim, nós temos o próprio nome Jeová, que quer dizer eu sou, ou algumas traduções dizem eu sou o que sou. Então, o que é que esses nomes significam? Na Bíblia, meus queridos, quando a pessoa recebe um nome, esse nome ele tem uma conotação profética. Esses nomes bíblicos, eles significam alguma coisa que tem tudo a ver com o chamado da pessoa. Por exemplo, quando Abraão, que na verdade o nome dele era Abrão, que quer dizer pai. Abrão foi chamado por Deus
Posteriormente, Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos. Isso tinha uma conotação profética. Ali Deus estava declarando, mudando o nome de Abraão para que ele pudesse declarar, na verdade, Abrão pudesse declarar que ele seria pai de muitos. E o nome de Deus, Jeová, que quer dizer eu sou, ele tem essa conotação e de significar santidade, a imutabilidade de Deus. E quer dizer eu sou aquilo que sou. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o imutável. Deus é o que é e Ele não muda por causa de nada ou ninguém. Então, os nomes de Deus, eles revelam a natureza de Deus. Quando Deus se auto-identificou aqui como Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Deus estava aqui revelando que esta era a sua verdadeira natureza. A natureza de Deus, do nosso Deus, é uma natureza de cura. A natureza de Deus é uma natureza de restauração. Deus, ele é revelado na Bíblia como um Deus de amor. 1 João 4, 7 e 8 fala isso. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a Bíblia mostra a definição de amor lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o grande capítulo do amor, que fala, o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele deseja sempre o bem, o amor é benigno. Então, meus amados do Senhor, saiba você que Deus, o Deus de Jesus Cristo, Ele é aquele que sara. Como eu falei, acredito que eu tenha ensinado sobre isso, que eu já falei sobre cura algumas vezes, não estou bem recordado, mas se você ler apenas o Velho Testamento, você vai achar que Deus é aquele que coloca enfermidade nas pessoas. De fato, aqui realmente foi um sinal, as pragas do Egito, elas serviram de sinais. Foi o Senhor que mandou realmente aquelas pragas. A última praga foi um anjo que foi lá, o anjo da morte foi e executou ali, matando os primogênitos do Egito. Deus estava ali inaugurando a lei de Moisés, e com essas pragas o povo foi liberto e serviu de sinais e prodígios e maravilhas para que as pessoas pudessem temer o Senhor. Mas na nova aliança nós vemos Jesus mostrando, lá em Atos 10, 38, que não é Deus que aprisiona as pessoas, não é Deus que oprime as pessoas com a enfermidade. Mas Deus é aquele que em Jesus Cristo estava sarando, salvando a enfermidade, salvando os homens das enfermidades. Queridos, eu quero abrir aqui em Jeremias, no capítulo 33, nós vamos ver que Deus, através dos profetas, Ele prometeu em mais de uma ocasião a cura como sendo algo que viria na nova aliança. E nós vamos ver também que a cura está muito vinculada à paz. Em Jeremias 33, 6 diz assim: eis que eu trarei a elas saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Vemos aqui a promessa de cura que viria sobre o povo de Deus. O povo aqui não estava conseguindo receber cura, exatamente por causa dos seus pecados, porque a lei ela não trazia libertação verdadeira dos pecados. A lei ela apenas apontava para a necessidade de um Salvador. Os homens não conseguiam obedecer à lei de si mesmos, porque a lei de Moisés ela trazia mandamentos, mas ela não trazia uma mudança no espírito humano. Essa mudança, esse novo nascimento, ele veio apenas com Jesus Cristo. Então Jesus, ele muda o nosso coração, ele coloca a palavra de Deus dentro do nosso coração, e agora em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas essas promessas aqui que foram feitas no Velho Testamento, Cristo pagou o preço por elas e nos deu. Pela fé nós temos acesso
a essas promessas, essa graça do Senhor que nos é dada em Cristo. Então, Jeremias 33:6 fala essa promessa que quando viesse o Salvador, ele traria cura, traria saúde. Aqui também em Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem, lá em Jeremias 33:6 fala sobre essa paz, que Deus haveria de manifestar uma abundância de paz e de verdade, falando isso da nova aliança. E aqui em Isaías 53:5 diz que esse castigo que trouxe paz para nós estava sobre Cristo. Cristo, ele tomou sobre si o castigo, a punição pelos nossos pecados. Nós já vimos que as doenças entraram, a morte entrou por causa do pecado do homem. E por causa disso, Jesus teve que sofrer, receber a punição pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos andar em saúde, para que nós pudéssemos receber a cura. Então, a cura do seu corpo, das suas enfermidades, ela já foi paga. Nós não temos mais dívida para com Deus. Nós vimos aqui que hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Falando um pouco sobre essa paz, vou abrir aqui no livro de Romanos, no capítulo 5. Diz aqui, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, por causa do seu sacrifício, pela fé, nós nos tornamos aquele justo que fala lá na Bíblia, aquele justo que está lá em muitas passagens dizendo, o justo tem isso e aquilo, o justo é assim e assado. Na velha aliança não havia essa justificação através de Jesus Cristo. Os sacrifícios da velha aliança, eles não eram capazes de remover completamente os pecados. Mas o sangue de Jesus, ele foi capaz de remover totalmente os pecados. E hoje nós temos paz com Deus. Nossa justiça, ela não vem das nossas obras. Essa qualidade de justo, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Então eu quero dizer a você que a saúde, a cura, ela não vem por causa das suas obras. Você não precisa ser perfeito para receber cura de Deus. Eu mesmo já recebi diversas curas em meu corpo. Eu sempre fui uma criança muito doente, entrei na adolescência bastante doente, tinha várias enfermidades. E através da fé, depois que eu me converti, fui sendo edificado em fé, fui crescendo, buscando entendimento, orando, crendo, e gradativamente eu fui recebendo cura de muitas das enfermidades. Ainda estou crendo, sempre quando vem sintomas eu oro ao Senhor, eu busco. Queridos, então eu quero... Primeiro a gente viu essa questão de que é da natureza de Deus a cura, a saúde. Deus deseja dar saúde. Deus, como um bom pai, ele deseja presentear os seus filhos, ele deseja o melhor para os seus filhos. Qual é um pai que gostaria de ver os seus filhos doentes e não poder fazer nada? Nenhum pai faria isso. E Deus, ele é o melhor pai. Deus deseja a cura. Aqui em Lucas, eu quero falar sobre outro ponto, que é o seguinte, que o reino de Deus é um reino de perfeição, é um reino de saúde. Então, em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus faz aqui aquele chamado para os 70. São os 70 enviados, os 70 discípulos que Jesus enviou para pregar nas cidades em nome dele.
Diz aqui em Lucas 10, versículo 1, diz: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Eu vou ler mais para frente, e é interessante aqui que ele diz, né? Lucas 10, 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Veja só que primeiramente ele desejava paz, ele saudava, entrava nas casas trazendo uma mensagem de paz. É exatamente essa paz que Deus estava fazendo com os homens através de Jesus Cristo. Aqui no versículo 8 diz: E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Queridos, lá em 1 Reis, capítulo 10, é demonstrado um costume muito comum na época. Quando um rei ia visitar um outro reino, um governante, um soberano de um reino, ia fazer uma visita de paz para aquele outro reino, esse governante, esse rei, levava presentes. Eram especiarias, riquezas daquela terra originária da onde o governante estava partindo, e levava até aquela outra terra onde ele estava indo visitar com essa mensagem de paz. E nós vemos ali em 1 Reis capítulo 10, quando a rainha de Sabá ouve falar de Salomão, da sua glória, da sua sabedoria, e vai lá e leva muitas riquezas para Salomão. E Salomão, em troca, ele manda também dar presentes à rainha de Sabá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso era muito comum, muito normal na época, quando um rei chegava com uma mensagem de paz, ele trazer presentes oriundos do seu reino. Aqui Jesus está seguindo esse mesmo costume. Ele levantou os 70. Anteriormente, aqui em Lucas capítulo 9, também ele envia os discípulos, os apóstolos. E a mensagem que Jesus diz: vão para aquelas vilas, para aquelas cidades, e digam: paz seja convosco. E fiquem lá, se vocês forem recebidos, cheguem lá e curem os enfermos. Isso é muito interessante. Limpe os leprosos, cure os enfermos. Por que isso, meus queridos? Exatamente porque Jesus estava ali levando presentes do reino de Deus. Veja o que ele diz aqui, curai os enfermos que nela houver, ou seja, traga cura, traga saúde, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, meus amados, o reino de Deus, ele é um lugar onde há saúde. O livro de Apocalipse diz, por exemplo, que lá não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor. As dores que entraram lá, citado lá no livro de Gênesis capítulo 3, quando Deus declara o que aconteceria com o homem, onde entra a dor. A mulher passa a sentir muitas dores multiplicadas no parto. O homem tem que trabalhar no suor do seu rosto com dores, comerá o pão. Entra a morte, entram as doenças. E aí Deus prepara o plano da salvação. E aqui Jesus começa a anunciar a volta do reino de Deus para a terra e traz presentes desse reino. E um desses presentes é exatamente a cura divina. Então, meus amados, queridos, a cura do Senhor, a cura divina, a saúde que existe no reino de Deus, ela serve de sinal, ela é um presente que vem do reino de Deus para a humanidade. Veja que a mensagem de Cristo é uma mensagem de paz. O Evangelho é Deus trazendo paz para os homens, não paz entre os homens, que muitas pessoas mudam aquela passagem lá em Lucas, quando os anjos aparecem para anunciar o nascimento de Jesus, diz paz na terra e boa vontade para com os homens. Veja, é paz que Deus está fazendo para com os homens, é o reino de Deus voltando a habitar entre os homens,
um reino fazendo paz com os homens, e este reino, o reino de Deus, ele traz presentes para os homens, presente de cura, de saúde. Vocês estão entendendo, meus queridos? O reino de Deus é um lugar de saúde, é um lugar de cura. No reino de Deus não há doença. É por isso que quando o reino de Deus se manifesta na terra, um dos primeiros sinais que acontece é exatamente o que Jesus mandou os discípulos fazerem: curar os enfermos de uma cidade. Aquilo mostrava que Deus estava fazendo paz com os homens e que Deus estava trazendo presentes do reino para os homens. O presente do reino de Deus para nós é saúde. Amém? Então que Deus abençoe você e que você continue buscando esse entendimento, ok? Novamente eu chamo a atenção para o fato de que essa ministração ela é rápida, ela é uma ministração relativamente curta, mas no canal do Ministério Águios temos lá uma playlist sobre cura divina que se aprofunda mais em cada um desses temas. Então que Deus abençoe você. Aí, essa foi a ministração do pastor Wendel Costa sobre cura divina, muito importante. Todas essas informações que estão sendo passadas, a gente deve ficar ligado, deve buscar, porque aqui no programa ele vai dar apenas umas pinceladas, como ele falou. Mas quem quiser assistir, quem quiser aprender mais sobre cura divina, é só ficar ligado aqui no nosso canal, na parte que o pastor Wendel vai lá na seção onde tem o ensino sobre cura divina, e você assiste todos os vídeos e busca o Senhor, busca sobre cura, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar no seu coração e você vai poder usufruir dessa bênção. Por quê? Porque no reino de Deus não há doença, né? Não há doença, e a gente precisa tomar posse dessa informação e fazer com que ela se torne realidade nas nossas vidas, porque não é a vontade de Deus que a gente fique adoecendo, que a gente fique sofrendo com doenças, não é verdade? Deus, ele deseja para nós saúde plena, é isso que ele quer. Então, ficou aí dado o recado do pastor Wendel, e agora você vai assistir, vai louvar com o Águios Louvor. Acompanha aí. Quando clamo e acalma o meu pensar, me lavas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me lavas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
Nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti, nós precisamos de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. E estamos de volta e você assistiu um momento de louvor aí com o Águias do Louvor, maravilhoso, bênção. É muito bom louvar ao Senhor, não é verdade? Nós vamos fazer isso todos os dias, sempre que possível. Se você não gosta de cantar, não gosta de louvar o Senhor com música, não tem problema, louve falando, diga que Ele é bom, diga que Ele é justo, diga que Ele é santo. Você pode também salmodiar o Senhor. Então existem várias maneiras de você declarar o seu amor a Deus, de você declarar, né, ao Senhor a sua homenagem. Nós podemos fazer isso de diversas formas e cantando é uma delas. Mas, como eu disse, você não gosta de cantar? Não tem problema. Louve de todo o seu coração falando. Fale e também com as nossas ações. Toda vez que a gente obedece a Deus, que a gente anda na sua justiça, obedecendo ao ensino de Cristo, nós estamos sim agradando a Deus, louvando a Deus e glorificando o seu nome. Então agora o programa Sala Gospel vai chegando ao final. E agora é o momento, né, Pastor Wendel, o momento de falar do Ministério Águias para o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho. Então o Ministério Águias, ele não está aqui só no YouTube, na verdade você pode achar mais informações sobre o Ministério no nosso site, que é o www.aguias.org, certo? E lá você vai saber como é o nosso trabalho, né, qual é a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Águias, nossa agenda e muito mais. Nas redes sociais você encontra o Ministério Águias nos seguintes endereços, além daqui do YouTube. Você pode encontrar no Facebook, www.facebook.com/aguias.org e no Instagram, @ministério.aguias, ok? E se você é líder, pastor em uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Águias no seu evento, é só enviar sua mensagem para nós pelo direct do Instagram, ok? Ou pela nossa página no Facebook. E o pastor Wendel, que está aqui do meu lado, vai entrar em contato com você, ok? O Ministério Águias, ele trabalha com o ensino da Palavra de Deus, né? Que pode ser acompanhado ou não do Águias Louvor, certo? E em cultos congregacionais, certo? Congressos, workshops, simpósios, né? Cultos normais do fim de semana, com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus, dentre outros, ok? E o Ministério Águias, ele dispõe de 2 livros maravilhosos que foram lançados ano passado, que são Amor, a verdadeira natureza de Deus, que foi escrito aqui pelo pastor Wendel Costa, e Tempo de chorar, tempo de crescer, que foi escrito pela pregadora Bruna, que está ganhando neném agora, não vai poder participar do programa, mas em breve ela vai estar aqui conosco novamente, certo? E você pode comprar esses livros nas plataformas da editora Multifoco, certo? Americanas, Shoptime, Submarino, e se você desejar adquirir na forma digital, você pode procurar na plataforma da Amazon, ok? E aqui em Natal RN, que é onde esse programa é feito e editado, você pode encontrar os livros do Ministério Águias na livraria Gilgal do Via Direta, ok? Nesse tempo de pandemia, você vai ter que ligar e fazer o pedido do livro se quiser comprar, mas estão disponíveis lá na livraria Gilgal, certo? E agora o nosso programa vai chegando ao fim. Pastor Wendel, o programa foi bênção, né, hoje? Foi, graças a Deus, pelo o novo quadro aí, né? Já falando dessa parte de saúde psicológica.
a própria ministração da palavra, que tem sido trabalhado esse tema da cura divina. É muito importante, gente, que vocês acessem. Não fique só aqui nesse que é ministrado aqui no Sala Gospel, porque eu diria que é um resumo, né? Mas no canal aí do Ministério Águios, como a pastora Oriana falou, tem uma playlist completa sobre cura divina. São 12 aulas de 40 minutos cada. Um conhecimento que veio ao longo de anos, com muita oração, um estudo na prática, né, da cura. É muito importante você, discípulo de Jesus Cristo, aprender sobre isso. Não é uma coisa que acontece de forma aleatória. Tem pessoas que acham que o poder de Deus se manifesta de forma aleatória. Isso não é verdade. Então, recomendo, assista essa série de vídeos aí do canal do Ministério Cura Divina, e que Deus abra, né, o seu entendimento para você ter essa luz, né, entender realmente e praticar a palavra de Deus. Né? Que Deus abençoe vocês. Pois é, então esse é o final do nosso programa, e antes de terminar aqui, antes de encerrar, eu gostaria de mandar um alô especial para todas as pessoas que estão acompanhando o trabalho do Ministério Águios aqui no YouTube. Muito obrigada, nós agradecemos muito, ok? Toda a audiência de vocês. Obrigada por acompanharem também o nosso trabalho no Instagram, no Facebook, certo? Obrigada a todos que estão curtindo, comentando, compartilhando o nosso trabalho, compartilhando nossas postagens. Muitíssimo obrigada a todos vocês. E saibam que ao compartilhar o trabalho do Ministério Águios, você está colaborando imensamente para que a obra de Deus aconteça na internet, né? Você contribui para que o reino de Deus seja propagado com mais força na internet. Então, se você não compartilhou ainda, compartilhe o nosso programa, porque você vai estar dando uma grande força para a obra de Deus na internet. E se você está chegando agora no nosso canal, no canal do Ministério Águios aqui no YouTube, está chegando agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ficar recebendo as nossas postagens semanais, certo? O programa Sala Gospel, ele é postado toda semana, né? Todas as quartas-feiras, um programa novo é lançado aqui, é colocado aqui às 19 horas. Toda quarta-feira, às 19 horas, um novo programa Sala Gospel está disponível para você. Então, ative o sininho aí e acompanhe as nossas postagens. E agora, nosso programa vai terminando, vamos chegando ao fim. Fiquem você e todos que estão acompanhando o programa, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo programa Sala Gospel. Até lá. Tchau.